vou apresentar o Giro, que é mestre em Linguística e Semiótica pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Humanas, Ciências Humanas, desculpa, gente, da USP. Ele é graduado em Letras também pela USP, é professor universitário, consultor de universidade do livro da Fundação da Unesp, coordenador literário do ZAPT, editora, e diretor executivo da editora Nova Aguilar, respondendo pela edição de obras completas de clássicos nacionais e internacionais, em papel Bíblia, com encadernação especial. Tem mais de 50 anos de atuação em direção editorial nas editoras Ática, foi orientador de várias coleções literárias, como Vagalume, Para Gostar de Ler, Nosso Tempo, coleção de autores africanos e coleção Princípio, Nova Fronteira, Editora do Brasil, Grupo Ediouro e Grupo Rocco. Tem vasta experiência na área de linguística, com ênfase em semiótica, nos seguintes temas: literatura brasileira, portuguesa e africana, análise do discurso, autores contemporâneos, tradução e literatura contemporânea, literatura infantil e juvenil, e revisão e preparação de textos e disciplinas da área editorial. Muito obrigado, Mizukami, muito obrigado, Fátima, muito obrigado a toda a comissão organizadora, Universidade de Mackenzie, a FAM e todos os meus colegas. Então, eu agradeço a presença de todo mundo. Quando eu penso assim na multiplicidade, na diversidade das leituras possíveis, né, logo me vem à cabeça um trecho de um poema da Cecília Meirelles, chamado O Vento, né, e esses dois versos são muito interessantes, né, porque tratam um pouquinho disso, essa diversidade. Então, ela, que é foi uma grande pedagoga, foi grande poeta brasileira, Cecília Meirelles. Então, ela, nesse trecho, diz assim: o vento é o mesmo, mas sua resposta é diferente em cada folha. Então, para mim, essa sensibilidade dela observar, né, essa coisa da natureza, né? O vento é o mesmo, mas sua resposta é diferente em cada folha. Então, na verdade, é como se cada folha sentisse o vento de uma forma diferente, né? Quer dizer, então ela vai deixando uma história em cada folha, né? Cada folha recebe esse vento de um jeito diferente, né? Então, de certa forma, né, é quase como se, em termos assim figurativos, é como se o livro fosse como um vento, né? E os leitores, nós leitores, fôssemos como as folhas, as flores, né? Que recebemos esse vento, né? E cada um sente de um jeito diferente, né? Uns acham refrescante, outros podem se irritar com o vento, outros, enfim, cada um pode ter um tipo de sensação diferente com o vento, né? Bom, então, que os leitores podem buscar o vento, o livro, né? E acontece o seguinte, né, que os leitores podem buscar o livro, né, mas para isso tem vários modos, né? Então, o que a gente pode falar para chegar na questão, vamos dizer assim, da linguística, da semiótica, dos estudos da linguagem, né? Então, há modalizações para os leitores, né, buscarem o livro. Então, essas modalizações seriam basicamente o querer ler, dever ler, saber ler e poder ler, né? Então, eles precisam disto, né? Na verdade, né? Quer dizer, então, se eles não sabem ler, não são alfabetizados, então, né, eles não têm como ler. Eles têm que poder ler, isto é, eles têm que ter acesso ao livro, né? E, de modo geral, a sociedade valoriza, né, o livro como um dever de todos os educandos, né, de procurar os livros. Então, ele deve procurar os livros. Mas o mais importante, na verdade, né, é o querer, né? E a gente vai percebendo o seguinte: nas primeiras relações que nós temos com os livros, com os leitores, né, quando crianças, quando pequenos, né, então,
O que a gente percebe, ou a gente se lembra vagamente, né, ou não, é que as primeiras relações com os livros são relações de muita alegria, né, de muita felicidade, né? Então, o que a gente vê com todo mundo é que quando eles descobrem os livros pela primeira vez, gostam muito de tocar o livro, gostam muito de segurar o livro, né? Ficar folheando o livro. Então, isso é uma coisa assim que é muito assim, até que chega a ser comovente, né? Quer dizer, pessoas que nem sabem ler, né? Pegam aqueles livros, vê os desenhos, vê as letras, que eles não entendem tudo, mas parece que aquilo é um mundo novo para eles, né? E é, né? Então, é, é uma coisa assim que eles vão vendo, aquela sensação muito boa, e aí as relações com os livros vai aumentando, né, com alfabetização e com letramento, porque aí esses meninos, essas meninas começam a ficar cada vez mais autônomos, né, cada vez mais autônomos com essas relações após a alfabetização e após o letramento, né? Agora, o que é muito curioso é que depois, no decorrer dos anos, né, no decorrer dos anos, é, no processo educativo, então eles vão conhecendo um monte de outras disciplinas, outras áreas de conhecimento, e alguma coisa vai acontecendo nesse processo, né, que quando eles abandonam a escola, quer dizer, ou então viram profissionais, né, alguma coisa assim, então o que acontece é muito curioso, porque eles eu fico até imaginando assim uma coisa meio de ficção científica, já que estamos falando de leitura, imaginando se um marciano, um grupo de marcianos tivesse chegado aqui, né, vendo essas crianças antes da alfabetização ou logo após a alfabetização e tratamento, né, aquela empolgação que eles tinham ou têm, né, com o livro, com a leitura, tudo, né, animados em ler, né, ficam lá folheando horas e horas. E se esse marciano ver toda essa cena e voltar 40 anos depois, né, ele volta e vê aquelas mesmas crianças 40 anos depois, ele vai sentir um impacto muito grande, porque a grande maioria daquelas crianças, né, crescidas, adultas, né, não tem a mesma ligação com os livros, né? Pouquíssimos teriam agora ligação com os livros. Então, muitos já não leem mais. Muitos chegam até a fugir de livros, né? Então, o marciano não entenderia nada, né? O que aconteceu? Quer dizer, então, da mesma forma que o marciano, nós também, se a gente for pensar nisso, né, lembrar dessa reação das crianças quando eles descobriram o livro, e a gente vê na sociedade atual, né, os adultos e a sua ligação, a relevância ou não do livro na vida deles, a gente percebe que a maioria das pessoas se afastou do livro, né? A maioria das pessoas se afastou do livro. E aí não se trata propriamente né, dessas questões mais de bipolaridade, assim, de quem é culpado, o que aconteceu, né? Quer dizer, a coisa não pode ficar no nível nem de compensar, de premiar, e nem de punir, né? Nem de procurar culpados, né? Mas, enfim, eu sempre fico assim, do ponto de vista de formadores e educadores que nós somos, estamos falhando, né, em algum ponto, né, que nós não estamos sabendo bem, porque essa geração de professores que escolheu essa profissão, né, trabalha com isso tudo, e quando a gente solta, né, essas gerações de estudantes para o mundo, né, a gente solta sem a mesma ligação. É claro que a gente vai imaginar que eles vão ter muitas outras preocupações na vida, isso é natural, né? Mas a ponto de tornar o livro uma coisa totalmente assim irrelevante, né? Uma coisa assim, para que ler, né? E, e é muito interessante também quando há pesquisas assim feitas pelas instituições ligadas a livro, ligadas à educação, e quando eles fazem pesquisa e perguntam, né, sobre livros, tudo, se lê um livro, é uma porcentagem muito, muito pequena, né? Aqui no Brasil, que é uma informação assim meio suspeita, né, é que dá como
4 Boa noite. livros, né? 4 livros por ano é a média, né, do brasileiro, mas isso é uma afirmação de quem está respondendo uma entrevista. Não é uma observação objetiva, neutra, científica, né? Que é científica, a gente teria com as tiragens dos livros, as vendas dos livros nas livrarias, aí nós teríamos uma verdade que seguramente é inferior a isto, né? Seguramente é muito inferior a isso, até porque na última pesquisa que foi feita, né, numa publicação anual que chama Retratos de Leitura do Brasil, que por mais que seja suspeita a resposta dos entrevistados, mas é o que nós temos, né? Então nós podemos dar uma porcentagem para baixo, mas é 4%, é uma porcentagem de pessoas que dizem ler, né? Agora, quando entra no esquema, na categoria de que livros que eles leram, né, nos últimos 2 anos, então o que é um pouquinho assim, não é assustador num certo sentido, mas é assustador no sentido de variedade de livros, né? Porque a gente imaginaria que você pode ler 4 livros por ano, ótimo, né? Muitas vezes é melhor ler 4 livros muito bem, guardar muito bem, é melhor isto do que, por exemplo, ler apenas um livro e só ler o livro e só ficar com o livro, né? Muita gente chega a dizer que é muito mais perigoso uma pessoa que lê um livro apenas do que aquele que não lê, né? Mas, enfim, o livro que mais citado como livro lido no Brasil, mas uma porcentagem muito, muito, muito maior do que qualquer outro livro, é a Bíblia. Então, a Bíblia, dificilmente uma pessoa está lendo de cabo a rabo, né? Porque, na verdade, a pessoa teve o livro, a Bíblia na mão, né? E é o que ele lembrou de dizer para o entrevistador, né? Porque não lembrava de outras coisas, e às vezes ele, né, vive nessa comunidade religiosa, então a Bíblia vem assim imediatamente, né? Então, o fato de a grande porcentagem, né, é a porcentagem maior de livro que se lê é a Bíblia, mas assim, de uma maneira assim, muito, muito, muito acima de qualquer possibilidade de comparação, né? Bom, enfim, então, com tudo isso, né, fica um desafio para nós, né, de fazer isso, né, essas múltiplas faces da leitura, né? Quer dizer, então, temos que provavelmente repensar e incrementar. Professor Giro, novamente está desligado o microfone. Voltou, né? Agora eu descobri o lugar, eu só preciso olhar aquilo lá de vez em quando. Então, a gente sempre, então, tem que se desafiar, né, diante desse cenário, né, porque a gente sabe que o livro, a leitura, o livro, eu sempre digo que move o mundo. Qualquer mudança no mundo, na humanidade, de um jeito ou de outro, resulta de uma leitura. Talvez não de leitura direta, mas talvez uma leitura transitiva, de alguém que leu que nos ensina alguma coisa, né? É alguém que leu que ensina aquele que vai ensinar a gente e assim por diante. Mas sempre alguém aprendeu. 90% das coisas que diz é pelo livro, né? Então, alguém lá no início da ponta, né, aprendeu por livro e vai passando para os outros. Então, tudo veio, né, de uma cadeia imensa, né, uma sequência imensa, a partir de leitura e livro, né? Então, é uma atividade assim fundamental para o processo civilizatório da humanidade, né? Bom, eu quero contar aqui um pouquinho, né, quando eu falo aqui nesse slide, né, sobre viagem no tempo de 50 anos atrás, né? Então, minha experiência é muito antiga, né? Então, comecei a dar aula em 70, né? Eu passei no concurso no magistério em 1970, comecei a dar aula. Eu não era formado ainda, mas como havia a ideia de multiplicar
os alunos em sala de aula por causa da Lei 5692, que obrigou as escolas a dar até a oitava série, não até quarta série como era antes, né? Pela Lei de 61. Então, ia dobrar o número de alunos, então ia precisar de muitos professores. Eles permitiram que alunos que estivessem já no segundo ano pudessem fazer o concurso. E aí eu prestei, em 70, então, comecei a dar aula, né? Então, durante os anos 70, então eu comecei a dar aula e estou contando aqui das dificuldades. Eu já trabalhava meio período na editora Ática, estava começando ainda, era uma editora pequena, e então eu estou querendo assim fazer um parênteses daqui, nisso que eu estou falando, falar um pouquinho dessas dificuldades que eu tive como professor de português, muito iniciante nas séries finais de primeiro grau, que equivale hoje ao Fundo 2, né? E um editor em tempo parcial, né? Uma editora Ática, que cuidava tanto de livro didático como de literatura para jovens, né? Então, eu tive várias dificuldades naquela época, porque naquele tempo, o programa de português era um programa de gramática, programa de ortografia, programa assim, tudo muito normativo, era muito normativo. E eu dando aula para adolescentes, e eu percebia que eu tinha maior dificuldade realmente de deixar os alunos interessados, né, nas aulas, tudo, tentava de tudo, eu procurava textos que eles talvez gostassem, procurei um texto que falava de futebol, quem sabe um texto de futebol ajuda, quer dizer, fui tentando de tudo, né? Mas de vez em quando apareciam assim, alguns alunos que levantavam a mão e perguntavam: professor, o senhor sabe o que significa IRTO? Né? Então, de vez em quando, eu falava: nossa, né? Que interesse desse aluno, né? Ficava assim até muito satisfeito de ver o aluno perguntar, curiosidade com língua, tudo. E eu, então, ficava até um pouco feliz com isso. Mas, uma vez circulando pelas carteiras da escola, assim, da classe, eu acabei descobrindo que alguns alunos não estavam prestando absolutamente atenção nas minhas aulas, eles estavam com um livrinho aquele coquetel de palavras cruzadas debaixo da carteira. Então, eles estavam fazendo palavras cruzadas, caça-palavras, e eles estavam tentando resolver aquelas questões. E aí, quando ele não encontrava uma palavra, ele levantava o braço e perguntava para mim. Quer dizer, eu, na verdade, estava ajudando ele a resolver, né, aquela atividade do coquetel de palavras cruzadas para ele, né, quer dizer, tinha muito mais interesse naquelas charadas, aquelas caça-palavras, tal, do que o conteúdo que eu passava para eles, né? Então, aquilo foi assim uma grande descoberta, um pouco triste, um pouco, né, angustiante para mim, mas foi uma descoberta maravilhosa, porque aí eu fui analisar muito e falei: eles precisam de entretenimento, eles precisam de entretenimento, quer dizer, aquilo que eu estou dando é muito chato, né? Muito chato realmente para eles, né? Quer dizer, no fim acaba ficando até chato para a gente ficar falando todo dia aquilo lá. Então, eu comecei a pensar, comecei a prestar mais atenção naquilo que eles liam, eu conversava com eles no pátio, no intervalo, tal e tudo, né? Então, aí é que eu comecei a pensar que eles precisavam de uma coisa que despertasse interesse neles, né? Então eu comecei a ver que filmes que eles assistiam, né? Que brinquedos que eles tinham, tudo, né? Então fui vendo, né? E alguns livros que eu conhecia, né? Fui mostrar para eles, tá, e tudo. Então eu percebi como fazia sucesso um livro como Marcelo Marmelo Montello, por exemplo, O Gênio do Crime, O Justino Retirante, da Beth Barros Mota. Então, alguns livros que eu pegava assim, tentava mostrar para o outro, e aí eu percebia que aí ia muito melhor do que os textos que eu escolhia para a sala de aula, né? Nem tinha saído ainda da USP, ainda estava estudando ainda, então estava com a cabeça para a literatura de uma forma totalmente diferente, né? Aí eu comecei a perceber que estava tudo errado, né? Nós, como professores, estávamos dando livros errados, as editoras não estavam editando os livros que interessavam às crianças, tá, e tudo. E aí, como eu trabalhava meio período na editora, então aí eu acabei pensando em um projeto, né, de fazer um leitor usando esses alunos meus de
de teste, né? Então, aí nós lá na Ática começamos a pensar juntos, né? E eu trazendo a experiência radial de outros colegas meus, né? Que então fazíamos muita conversa na faculdade também, na hora do intervalo, a gente conversava muito com aqueles que já estavam dando aula e trocávamos ideias. Então, nós começamos a pensar na Ática o seguinte: qual o objetivo nosso? É fazer o leitor jovem querer ler, porque se ele não quer ler, não adianta, né? Porque o professor obriga o aluno a ler e isso não está conseguindo fazer nada, né? A gente obrigava o aluno a ler e isso só dificultava, piorava e complicava. Então, ele tinha que querer ler. Então, nós começamos a fazer teste, né, com livros que a gente escolhia, assim, né, um monte de livros que a gente achava que podia se interessar, e começamos a fazer teste de 300 a 3.000 estudantes que passavam a participar da seleção dos livros, e os livros eram escolhidos no sistema desse teste sério, né? Então, eles não sabiam de quem estavam lendo, né? Podia ser Drummond, podia ser Graciano Ramos, podia ser Bete Barros Mota, podia ser a Ana Maria Machado, podia ser Ruth Rocha, eles não sabiam de quem era, né? Eles liam o livro e a gente, então, tentava ver. O maior teste nosso era ver quanto tempo ele demorava para ler um livro. Então, isso era o maior critério que nós tínhamos, né? Então pegava assim, 2 dias depois, perguntava: alguém leu o livro? Então, 4 levantavam a mão. Depois passavam uns 4 dias, quem leu o livro? Então, mais uns 2 ou 3, e assim por diante, né? Então, a gente via que demoraram 30 dias para todo mundo ler. O livro não passou no teste. Aí, de repente, eu pegava um livro, como foi A Ilha Perdida, por exemplo, demos o livro, e no primeiro dia já tinha gente que tinha lido. Olha, já li o livro. Outra, também. Outra, eu estou terminando. 3, 4 dias, mais gente lendo. E uma semana, todo mundo tinha lido. Quer dizer, esse livro já passou no teste, né? Por quê? Em uma semana, todo mundo leu sem precisar de falar nada, né? Então, esse era a coisa que a gente mais valorizava. Eles davam nota para o livro, mas a nota a gente só falava para eles se divertirem, né? Eles davam nota, achavam ótimo, né? Dá nota porque eles recebem nota, então vamos dar nota para o livro também. Mas nós não dávamos bola para o livro, para a nota, né? Para nós o importante era o quanto tempo demorava. Outra coisa é fazer teste de estilo de ilustração e capa. Ilustração que eles gostavam, capa que eles gostavam. Depois, e a gente então tentava, em cima dos livros que eles gostavam, fazer algumas atividades lúdicas, né? Então, com atividades lúdicas, a gente via o que eles gostavam de fazer, né? Aí, eu queria mudar, pedir para mudar, por favor. Mudar para outro slide, por favor. Eu não sei. Obrigado. Aí, outro objetivo para a editora poder trabalhar com o livro é fazer professores recomendarem os livros, né? Professores, professoras. Aí, nós também passamos a fazer testes com 10 a 20 professores e professores que passaram a assessorar a editora, apontando o que era relevante em cada livro escolhido por jovens. Por que será que eles gostaram do livro? Então, eles tentavam dizer, por causa disso, por causa daquilo. Porque isso ajudava a gente a procurar outros livros. Então, eles também passaram a indicar livros, os livros que eles já tinham experimentado dar para as classes e que os alunos tinham gostado. E eles também começaram a ensinar, a dar dicas para nós de tipo de atividade que podia ser usada para nós depois usarmos no suplemento do professor que iria acompanhando os livros que nós fôssemos publicar na série Vagalume. Ainda não estava tudo no projeto ainda, né? E outro objetivo que nós tínhamos, além de tudo isso, é fazer famílias aceitarem comprar livros. E para isso, a estratégia era o preço final dos livros deveria ser igual ao da revista Veja. Então, para nós, na Ática, o livro não podia custar mais do que a revista Veja. Nós usamos esse parâmetro porque era o parâmetro que nós passávamos para os professores e para os vendedores, divulgadores, e quando todo mundo reclamasse, né, do preço dos livros, e dizer, olha, vocês, adultos, compram revistas Veja ou semanalmente, ou mensalmente, ou bimestralmente, enfim. Revista Veja tirava 800 mil exemplares naquele tempo, né? Vendia muito, muito, muito.
Então, vocês podem deixar de comprar uma Veja, num semestre, e comprar um livro com preço de Veja, né? Isso deixava todo mundo sem argumento para dizer que o preço era alto, né? Então, por favor, mais um outro slide, por favor. Aí, então, depois de tudo isso fazendo, quer dizer, então, com esses 3 objetivos e estratégias que nós fizemos, então estávamos com a produção interna dos livros mais ou menos em ordem, né? Aí, nós começamos a fazer um teste no mercado comercial mesmo. Então, em 72, um ano antes de lançar a coleção, fizemos um teste em 2 balões de ensaio. Nós tínhamos uma coleção na ATC chamada Bom Livro, que era de clássicos, né? Alencar, Machado, Macedo, Tomé, Bernardo Guimarães, então era essa série, né? E nessa série a gente experimentou colocar 2 livros que entrariam na coleção Vagalume, né? Na série Vagalume. Então experimentamos Éramos 6 e Coração de 11, que estão aqui com capa da série Bom Livro. E a série Bom Livro vendia mais ou menos, na época, uns 30 mil livros por, assim, cada título. E esses 2 livros venderam também os mesmos 30 mil livros. Então, nós vimos que esses livros, Éramos 6 e Coração de Onça, que iriam entrar no primeiro lançamento, na primeira leva de Vagalume, então, tinham passado no teste. Por favor, o outro slide. Aí, lançamos esses 4 livros em agosto de 73. Aí, a primeira edição foi do dobro da Bom Livro, tiramos 60 mil, porque se não tirássemos 60 mil, não podia custar o preço da Veja. Então, quanto maior a tiragem, mais barato o preço unitário. Então, se não tirássemos 60 mil, esses livros não custariam o preço de Veja. E depois, lançamos esses livros, e a surpresa nossa foi que não venderam 60 mil. Nós vendemos 120 mil livros. Né? Quer dizer, então dobrou a venda. Quer dizer, a expectativa, né, foi superada em dobro. Então aí a gente percebeu, né, que a tiragem ideal para essa coleção seria por volta de 100 a 120 mil exemplares. E a partir daí nós passamos a usar. Então, por favor, outro slide. Agora eu vou passar vários. Então, dentro do livro, então, tinha um encarte que a gente chamou de suplemento de trabalho, porque os alunos gostavam de fazer trabalho na época, né? Na época, professor, dá um trabalho para a gente, melhorar a nota, não vai dar trabalho esse mês, tal. Então, a palavra trabalho era muito usada na época. E nós, então, passamos a usar o termo suplemento de trabalho, né? Então, pelo que está mostrando aqui, era tudo feito de caça-palavras, coisas assim, de brincadeira, né? Então, quem lia o livro resolvia as questões que estão eram questões lúdicas, né? de linguagem, e que eles faziam assim depois que liam o livro. Aí nós também, no slide seguinte, nós alteramos também a orelha do livro. A orelha do livro era feita numa linguagem de quadrinhos, né? Quadrinhos naquela época, nos anos 70, era praticamente assim, proibido, né? Quer dizer, no mínimo não era recomendado, né? Então, todo mundo, quando ia trabalhar com quadrinhos, sofria muita crítica de diretor, dos pais de alunos, tudo. Ah, você está dando história em quadrinhos, gibi, né? Que coisa, né? Então, a gente sofria críticas por isso, né? E aí, mas nós não demos bola para isso, os alunos preferem. Então, nós inventamos um heróizinho chamado Luminoso, que está aqui nesse primeiro quadrinho de cima, Luminoso. Então, ele sempre aparecia nas orelhas do livro, apresentando para os leitores a história, né? Então, a orelha do livro, que aparece convencionalmente nos livros, com aquele texto corrido, tudo, né? Agora deixou de ser assim, ficou em forma de quadrinhos, né? Por favor, o outro slide. Aí, então, isso é mais uma página, né? Então, vários desses estão respondidos, porque eu fui arrumando em sebos, né? Os livros velhos de série Vagalume, comprava e, às vezes, estava com o exercício até resolvido, né? Aí eu vi aqui essa menina que resolveu isso, é de Joinville, Santa Catarina, né?
Então, é muito emocionante para a gente que trabalha com educação, trabalha com leitura, trabalha com livro, é ver que o livro chegou até lá, né? Então, a gente só pensa que chegou aqui só em São Paulo, e Grande São Paulo e por aí, né? Então, são esse tipo de exercício que os professores nos ajudavam a fazer, né? E os alunos, então, passavam a gostar. A única coisa que os professores, às vezes, se queixavam quando a gente dava esse suplemento, a maioria dos professores queria usar o suplemento como prova, né? Como prova. E eles vinham se queixar, que eles vinham dizer assim, olha, esse suplemento está muito fácil, porque qualquer aluno que tenha lido o livro consegue resolver. Para nós, a gente não conseguia entender por que ela está se queixando. Quer dizer, o exercício é feito para quem leu. E para quem lê o livro, tem que ser fácil, né? Tem que ser tranquilo, né? Então, não pode ser difícil. Se ele leu, como é que eu vou fazer um exercício que seja difícil, né? Então, vou seguindo com outros slides, que já vou, então, encerrando assim com essa sequência de lá. Então, no meio do suplemento de trabalho, nós fizemos também uma história em quadrinhos do livro. Então, uma história em quadrinhos só com desenhos, né, de quadrinhos. E o que o menino tinha que fazer? Eles tinham que fazer como os gibis que eles liam, eles tinham que fazer ou balão, ou então legenda, né, como eles liam nos quadrinhos. Então, eles faziam isso automaticamente. E aí os professores se queixavam. Quando eu vou dar a prova, os alunos já fizeram o resumo do enredo de quadrinhos, né? Já fizeram os exercícios, eu não posso usar isso para a prova, mas não foi nunca pensado para ser prova, né? Sempre foi pensado para os alunos fazerem espontaneamente, e é o que estava acontecendo, né? Mais um slide, por favor. Então, esse é o slide que que aparece quando está em branco, né? E aí, os meninos, lembrando da história, eles são capazes de dizer, esta é a cena do menino que sofreu uma coisa e passou mal, tal. Então, ele vai, né, passando isso. Isso aqui, se não me engano, acho que até é do Escaravelho do Diabo. Mais um, né, por favor. Mais um slide. Mais um, né, mais um. Só estou dando assim, né, só para vocês terem uma ideia, assim, mais ou menos, né, no geral, né, do tipo de material que os alunos recebiam no encarte do livro, né, tudo isso é encarte. E dentro do encarte, do suplemento de trabalho, quem dizia as coisas para o menino era esse herói, né, o Luminoso. Ele que ia falando, e agora, turma, vamos resolver isso, tá, tudo? Quem já resolveu tal coisa? Vamos fazer uma charada agora? Quer dizer, então, ele ia conversando, né, como se fosse assim um amigo do aluno falando, né, para eles fazerem atividade. E seguindo adiante, né, mais um slide, então mais um, né, então estou mostrando vários assim, e eu estou aqui dando e aí aproveitamos a quarta capa do livro para fazer, então, propaganda de todos os livros que já tinham saído, porque muita gente pedia, né? Eu li um livro, quero ler outro. Então, nós fazíamos cada vez mais aumentando, né, o tamanho da lista. Até que, até em 2004, 2008, não sei bem que ano exato, que eu já não estava mais na editora, chegou ao número 104, né? Então, foram 104 livros. E aí, então, devagarume, basicamente é isso. E eu só quis, por curiosidade, apresentar algumas capas da coleção Para Gostar de Ler, que nasceu 2 anos depois, né, em cima de crônicas, que todo mundo queria, crônicas, e aí nós fizemos também, fizemos alguns livros, uma coleção nova chamada Para Gostar de Ler, que corria paralelamente a Vagalume, né? E, por favor, mais um slide. Mais um slide. São as primeiras capas da série Para Gostar de Ler, né? Então, os nomes dos autores, né? Isso aqui é mera curiosidade, porque um autor como Carlos Drummond de Andrade, numa edição escolar, edição para jovens, ele fazia questão de corrigir uma coisa ou outra, já que é para jovem, deixa eu corrigir uma coisa ou outra, ele mandava cartas, né? Então, eu estou aqui com uma carta do Carlos Drummond de Andrade, mandando uma carta para mim, sugerindo mudança de um título, né? E num outro, aqui eu tenho do Rubem Braga também, mandando de volta umas correções, umas atualizações que ele fez nas crônicas, já que era para os jovens, né? Então, deixa eu alterar um pouquinho essas palavras, tudo. Então, tanto a editora tinha preocupação com isso, como os próprios autores tinham essa preocupação, né? Então, basicamente é isso, né? Então,
Era isso que eu queria passar, né? E agradecer muito, muito, muito pela oportunidade de estar com vocês.